Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Estação IFB. Eu sou Priscila e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branca, mulher, alta, tenho olhos e cabelos castanhos e os cabelos na altura mais ou menos do ombro. E hoje estou vestindo uma blusa branca com acessórios em prata. Hoje nós estamos recebendo o professor Jefferson Sampaio, que é professor do curso de secretariado aqui do IFB. E aí, professor, eu vou pedir para você dar as suas boas-vindas e também fazer sua audiodescrição. Bem-vindo. Olá, Priscila. Olá, pessoal. Eu sou Jefferson, sou homem, tenho em torno de 1,73 de altura, branco, uso barba escura, cabelo escuro, uso óculos com armação arredondada e hoje estou com um blazer azul escuro com uma blusa azul listrada com branco. Muito obrigada, Por professor. nada. Bom, então, trazendo uma breve apresentação aqui do currículo do nosso entrevistado de hoje, que é super extenso e bem diversificado, né? Bom, o professor Jefferson, então, ele é head do aplicativo para profissionais de secretariado e assessoria executiva, o Sampaio Secretarial Concept, professor no Instituto Federal de Brasília e conferencista na certificação internacional em assessoria de alta performance. É doutorando em Política Social pela UNB, mestre em Direitos Humanos e Cidadania também pela UNB, especialista em docência do ensino superior, graduado em Secretariado Executivo Bilíngue e em Ciências Sociais Aplicadas. E ainda é diretor da Diretoria de Comunicação do IFB. É importante mencionar também que ele já foi eleito profissional de secretariado do ano de 2021, eleito pelo júri técnico da Conferência Nacional de Secretariado, o CONASEC. Bom, professor, eu vou pedir então para você nos contextualizar um pouquinho, né, dessa sua carreira profissional e o que te fez ir para a área de secretariado, né, que hoje ainda é uma área que tem um pouco de conhecimento comum, mas ele ainda é limitado. Então, quais foram as suas vontades, os seus anseios quando resolveu ir para essa área? Então, Priscila e pessoal que está nos assistindo, obrigado por assistir esse vídeo conosco e nos ouvir aí no podcast. Eu escolhi o secretariado quando eu tinha por volta dos 15 anos e no meu primeiro emprego eu trabalhei com duas secretárias, Mônica e Graça. E eu achava o máximo o modo como elas lidavam com o dia a dia no escritório e como elas desenrolavam todos os processos com muita facilidade, naturalidade e com um domínio de conteúdo muito grande. E eu falei, é isso que eu quero. Quero fazer o secretariado e agora eu preciso saber como que funciona esse negócio, esse rolê. E foi então que eu comecei a pesquisar as instituições no Distrito Federal que tinham um curso de secretariado executivo. Primeiro descobri, né, que existia um curso de graduação em secretariado executivo bilíngue. E na época não tínhamos nenhuma instituição pública no DF que ofertava o curso de secretariado, somente privadas. E foi então que eu comecei, ali quando eu terminei meu ensino médio, aos 17 anos, comecei o curso de bacharelado em secretariado executivo bilíngue pela Faculdade Jesus Maria José e foi, assim, uma realização pessoal e, ao mesmo tempo, um espaço de muita descoberta, sabe? Porque no curso, logo no primeiro semestre, eu tive aula com uma professora que era secretária executiva. Em uma agência nacional. E eu pensei, olha que interessante, eu posso ser também professor. Né? E foi quando eu escolhi a docência em secretariado, ali logo nos primeiros semestres de faculdade. E, por um acaso, uma das professoras que me inspirou a me tornar docente em secretariado, fizemos o mesmo concurso e somos professores no Campo São Sebastião. Caramba. Professora Lucineide. E aí fiz o curso de secretariado. A partir da vivência com o secretariado. Não fiz o curso sem conhecer como que era essa atuação. Então, acho que eu já venho com um outro olhar para o próprio curso.
né? Que é um curso muito diverso, muito amplo, um curso que tem uma grade curricular extremamente interdisciplinar, multidisciplinar, aprende tudo um pouco, né? Então, eu me sinto muito realizado em fazer parte do curso e ser docente, né, na área de secretariado, e é a partir de tudo que eu conquistei no secretariado, a partir do secretariado e no secretariado, é que eu comecei, então, a criar, muito naturalmente, um ecossistema secretarial para divulgar conteúdo, divulgar material, divulgar experiências, leituras de mundo sobre a profissão e com isso, né, divulgar a profissão nos canais de comunicação, incentivando o público que ainda não conhece o curso, conhecer e, quem sabe, se interessar nessa formação para realizar ali seu processo de graduamento, tudo mais, de graduação. Então, foi a partir disso que surge o blog. Depois que eu entro no IF, aí viro professor, aí me torno professor, aí surge o blog, aí do blog surge a biblioteca secretarial, que hoje dispõe de mais de 500 materiais catalogados em pastas. Dali surge também um site, e aí ganho o prêmio profissional de secretariado do ano. Surge também ali o meu livro, Teoria Crítica Secretarial, que é pensando nas intersecções e conexões das problemáticas sociais no âmbito do secretariado. Como você bem falou, a profissão ainda não é tão conhecida e tão difundida. Não digo a profissão, eu digo a formação em secretariado. Verdade. Então, por não ter essa divulgação em massa, né, a gente ainda tem alguns preconceitos e alguns entendimentos muito errôneos em relação à atuação profissional. E aí, quando a gente pensa nisso, não tem como desvincular as problemáticas sociais por trás da profissão. Então, quando eu tenho uma profissão que majoritariamente, isso em 2022, nós tínhamos em torno de 73% dos profissionais registrados em carteira sendo do sexo feminino, não tem como não falar de questões de gênero no secretariado, né? Quando a gente vê que é um curso para prestação de serviço e que não necessariamente pessoas de classe média alta vão se interessar pelo curso, não tem como não falar de relações de classe, da classe trabalhadora que participa dessa formação. Então, existem várias questões sociais que perpassam a formação secretarial e é a partir dessa perspectiva que surge a teoria crítica secretarial e esse livro que eu proponho algumas reflexões sobre. E aí ganho, então, o Prêmio Profissional de Secretariado do ano, que foi assim, uma grande conquista, e posteriormente surge o aplicativo Sampaio Concept, que está disponível hoje para 51 países, para Android, iOS, gratuitamente. Então, Caramba. É uma grande alegria. Caramba, é muita coisa, né, professor? É bastante, E, mas faz bom, parte. assim como você já mencionou na sua fala, né, de certa forma, um preconceito que tem, né, na formação do secretariado. Se você puder explicar para a gente a diferença do curso técnico em secretariado e o tecnólogo, porque eu acredito que mais gente em casa deve saber qual que eu faço primeiro, eles são complementares, um substitui o outro, como é que funciona? Ok. Então, o secretariado é uma profissão. O que é uma profissão? É uma área de atuação que está que tem uma legislação que a regulamenta. Essa regulamentação ela vai prever algumas categorias de atuação, junto com isso, alguma formação básica para se atuar nessas categorias. Então, na legislação do secretariado, que é a 7.377 de 1985, ela vai falar que a atuação secretarial pode ser desenvolvida no âmbito técnico, pelo técnico em secretariado, e no âmbito superior, executivo, como eles chamam, para o secretário executivo com formação ao nível de graduação. Ok? Então, tem 2 profissionais. Esses 2 profissionais, eles não necessariamente diferem um do outro. Eles têm perfis de atuação diferenciado.
Então, o técnico em secretariado, ele vai atuar especificamente nas atividades operacionais no âmbito da assessoria administrativa, no secretariado, na parte ali operacional. Já o secretário executivo, que é o que possui graduação, seja ela tecnológica ou bacharelado, esse profissional vai atuar assessorando executivos ou executivas e desenvolvendo atividades táticas e estratégicas. Ok? Perfeito. Então, nós vamos pensar aqui como se fosse uma pirâmide. Na base, nós temos o técnico em secretariado, desenvolvendo as atividades operacionais. Aqui nos setores, nós vamos ter o tecnólogo em secretariado, prestando assessoria aos setores, ao nível tático. E no topo nós vamos ter o bacharelado em secretariado, que vai assessorar a CEO, vai assessorar o presidente da empresa. Então, quando você faz essa transição do tático para o estratégico, a tendência é você ser um assessor executivo ou uma assessora executiva. E aí você vai assessorar uma pessoa, 4 diretores, um grupo menor de pessoas. Ok? Então, cada profissional ele vai estar num ponto. Existem profissionais de secretariado que fez todo o trajeto. Fez o técnico, se tornou técnico de secretariado. Fez o tecnólogo, aí se tornou tecnólogo. Aí, dentro da empresa, foi fazendo as transições, entrou como secretário júnior, depois secretário pleno, secretário sênior e conseguiu chegar até o topo. Ok? O que é importante ter em mente é que ambos, tecnólogo quanto bacharelado, emitem o mesmo registro profissional, que é de secretário executivo. Então, não há distinção do mercado em relação ao registro profissional. Quando eles pedem, precisamos de um secretário executivo para o mercado e de acordo com a Lei 7.377 de 85, não há distinção entre tecnólogo e bacharelado. Perfeito. Então, ambos podem atuar no tático ou no estratégico, a depender das demandas da empresa e das competências e habilidades que esse profissional tem desenvolvida para ofertar a esse mundo do trabalho. Ok? Então, o que a gente encontra hoje de níveis no mundo do trabalho? Ok? Na terceirização em órgãos públicos, nós vamos ter técnico em secretariado, secretário executivo. O secretário executivo normalmente está como secretário executivo ou secretário executivo bilíngue. Ok? A distinção é o bilinguismo. No meio corporativo privado, nós vamos ter o secretário executivo júnior, que é o que entra, ok? Depois nós temos o secretário executivo pleno, que normalmente já tem um pouco mais de tempo dentro da empresa. Ele vai fazer uma assessoria de setor, de gerentes, de coordenadores de áreas. E depois o secretário executivo sênior, que vai focar ali na atuação C-level, que seria para o CEO, CMO, CFO. Então, seria ali para a presidência da empresa, para a alta gestão. Então, essas são as distinções. Mas não há necessariamente um mais importante ou talvez um trajeto que eu comece daqui, vou para aqui, vou para aqui, vou para aqui. Eu posso, por exemplo, hoje, terminei meu ensino médio e já começar a graduação em secretariado. Ah, perfeito. Ok? Não preciso fazer o técnico. No Distrito Federal, o mercado de técnico em secretariado e secretário executivo é muito forte. Então, tem bastante vagas, né? A graduação vai ter bastante oportunidade de estágio com bolsas muito boas. Então, tem mercado para todo mundo. Ah, excelente. E, professor, você comentou, né, em outra oportunidade, também das formações e das palestras que você dá, né? Esse público que você acaba atingindo, ele é majoritariamente empresa privada ou tem empresas públicas também? E como que é o perfil que você encontra quando você vai oferecer essas formações? É muito misto e depende de quem está solicitando a formação. Então, eu tenho um carinho especial pelas universidades federais que ofertam secretariado. Então, quando eu vou, eu converso com alunos, com graduandos em secretariado, né? Quando as empresas me convidam, eu já fiz formação, tanto para órgão público, quanto para empresas privadas.
O que a gente percebe assim de diferença muito forte é mais o âmbito, é mais as atividades, né? As atividades que são desenvolvidas por esses profissionais. No âmbito privado, especificamente ali no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, existe uma demanda muito forte de um profissional extremamente estratégico, que esteja em constante processo de atualização profissional. Então, um profissional de secretariado em São Paulo que não saiba o que é governança corporativa, social, ambiental, é um profissional desfalcado. Já em Brasília, essa demanda não é tão latente. Se você sabe, você se destaca, mas não necessariamente é uma demanda para o profissional de secretariado. Muitas vezes a gente fica no âmbito mais operacional e estratégico. Eu costumo dizer que o operacional no secretariado ele é estratégico, não há uma distinção, porque ao tempo em que eu faço um atendimento telefônico, presto um atendimento a um cliente, eu estou trabalhando para a fidelização dessa pessoa. Claro. Né? Então, a partir dessa perspectiva, não existe operacional não estratégico no âmbito do secretariado, porque há intencionalidade no fazer. E aí nós vamos ver essas distinções de mercado muito a partir das regiões. Então, quando você vai ali para o norte, para Belém, tem aquela coisa da importação, da exportação. Então, tem uma demanda muito forte para o bilinguismo francês, que é diferente do de São Paulo, que é um bilinguismo inglês, que é diferente do Sul, que é diferente do Nordeste, que vai trabalhar um secretariado muito mais na perspectiva do turismo, da hospitalidade. Então, o secretariado brasileiro ele é multifacetado. Na maior parte dos momentos das minhas falas, das minhas conversas, o público é majoritariamente feminino. Então, são poucos homens. Os homens do secretariado, eles não estão tão presentes nas atividades comuns. Então, a gente tem sempre, isso é importante sinalizar, mas não é em grande quantidade. Então, a gente tem lá 73%, de acordo com a pesquisa da professora Carla Schmidt, Ivanete, lá da UniOeste. Elas falam ali que numa pesquisa que elas desenvolveram, que até 2022 nós tínhamos em torno de 73% de profissionais registrados do sexo feminino. Então, quando você pensa que tem 28 ali, né, do sexo masculino, é um número expressivo. Muito. Só que quando você vai para os eventos, você não consegue encontrar esse grupo. Então, é majoritariamente feminino. Eu percebo que demandas muito comuns, né? O profissional de secretariado cuida de pessoas. Então, quando cuida de pessoas, a gente vai ter uma demanda muito forte de acolhimento, de escuta, de diálogo, de comunicação não violenta, de resiliência, né? Então, esses profissionais normalmente vêm participar dos eventos para desenvolver habilidades humanas, sociais, né? Então, estão com esse foco muito forte para compreender o outro. Então, eu acho que a minha formação em direitos humanos, em política social, tenho formação também em mediação de conflitos pelo Ministério Público do Distrito Federal, ajuda bastante a compreender esse contexto e propiciar conversas mais direcionadas e intencionalizadas. Com certeza. É até legal, né, de você trazer esse panorama do que a gente tem pela questão de gênero, né, um pouco para a gente trazer mais homens, né, para essa área e mostrar que ainda é uma profissão, em sua grande maioria, feminina, né? Isso. Pode ser que isso venha até de um contexto histórico, porque na área executiva, né, principalmente, a gente vê muito a presença da mulher assessorando, né, sendo ela secretária executiva ou não, mas, de repente, é um histórico, né? Um recorte histórico. E legal de saber também que varia de acordo com a região do país, né? E lógico, isso certamente
a gente vai para outros países, também vão ser outros entendimentos, né? Então, Sim. conforme a demanda, o profissional vai se moldando, né? Sim, sim. E uma coisa importante, Priscila, de salientar, é que o secretariado ele sofre algumas mudanças históricas que outras profissões também sofreram. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, a profissão era exercida por homens. Historicamente, a profissão de secretariado começa com os escribas, trazendo todo o relato histórico de guerra, né? O Pedro Vaz de Caminha. Então, todo esse histórico e até os mosteiros, né, os padres que faziam traduções, dali surge a assessoria executiva. Só que com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que os homens precisam ir para a guerra, é onde se insere o sexo feminino na profissão, que ficam nas cidades e que precisam de sustento. Só que a grande questão, e isso eu problematizo bem também no livro de Teoria Crítica Secretarial, é que em que condições essas mulheres são inseridas no mercado. Porque a gente vivia um histórico de mulher não tendo acesso à educação formal, de educação elaborada. Então, entra muito a partir de espelhamento das práticas do lar no ambiente corporativo. Então, é quando a gente vai ter essa inserção, por exemplo, do profissional de secretariado servindo um cafezinho, organizando o escritório, limpando a sala, porque aquele grupo que foi inserido não tinha formação elaborada para prestar uma assessoria diferenciada. Então, a gente vai ver isso se mantendo, né, historicamente, até mais ou menos ali nos anos 50, 60, em que a gente vai ter os primeiros cursos ganhando força no Brasil. Em 1969, nós vamos ter o primeiro curso de graduação em secretariado pela Universidade Federal da Bahia. E aí a gente começa uma especialização secretarial que transforma o fazer a ação secretarial, entende? Só que esse histórico do profissional de secretariado espelhando práticas do lar no ambiente corporativo, ele ficou. E aí o nosso desafio enquanto categoria é desmistificar e desconstruir isso, porque hoje a atuação secretarial ela é muito mais estratégica. Tanto que as empresas que preferem hoje contratar profissionais de secretariado executivo, elas têm plena consciência do quanto esse profissional é estratégico. Sim, sim. Aí vem a valorização, né? Uhum. Bom, professor, a gente já está se encaminhando para o final, né? Mas antes de encerrarmos, eu queria que você mencionasse um pouquinho sobre o curso, né, o tecnólogo em secretariado do IFB, que eu sei que ele tem um diferencial no trabalho final de conclusão, né? Então, se você quiser dar uma leve explicação, uma palhinha para a galera, que eu acho que isso chama muita atenção, até de quem não é da área, né? Sim, sim. O curso de Tecnologia em Secretariado do Instituto Federal de Brasília, ele é um curso que eu amo por demais, pela grade que ele tem. É um curso que tem duração de 3 anos. Nós temos dentro dele, né, inglês, espanhol, temos aulas de economia, de contabilidade, matemática financeira, redação oficial e comercial, cerimonial, protocolo, gerenciamento eletrônico de arquivos, rotinas administrativas, assessoria executiva. É uma grade bem completa em relação aos cursos que nós temos visto aí no Brasil. E nós temos no TCC um diferencial em relação às outras instituições, porque o profissional que está se formando, ele pode escolher entre 3 modalidades. Ou fazer um artigo científico, para quem está mais alinhado a essa abordagem, ou um projeto interventivo em uma organização, em uma empresa, em que ele vai desenvolver em trio, ele mais 2 colegas, ou um evento técnico-científico que ele pode desenvolver em um grupo com até 5 pessoas. E aí esse evento técnico-científico é voltado para a área de secretariado. Então, são 3 modalidades super distintas que propiciam o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a atuação no âmbito da assessoria administrativa no contexto do Distrito Federal. Então, aqui no Distrito Federal, só para
sinalizar e para o público que está nos ouvindo e também vai compartilhar esse material aí com os colegas e os amigos. Contamos com vocês. O curso de secretariado, ele propicia uma formação, o nosso do IFB, né, para atuação no Distrito Federal e no Brasil inteiro. Okay? Ele traz os conhecimentos básicos e depois a pessoa vai se desenvolvendo ali na pós-graduação para se especializar na área que tem mais interesse. No Distrito Federal, nós temos um trabalho brilhante realizado pelo Sindicato das Secretárias e dos Secretários, e a partir disso nós temos o respeito em relação ao piso salarial do secretariado. Então, no Distrito Federal, na terceirização, um secretário executivo formado, o piso salarial dele está em torno de R$5.000, que é um mínimo. O piso salarial é como se fosse o salário mínimo, ok? Sim. Então, existem algumas prerrogativas e alguns benefícios que foram historicamente conquistados e que são muito importantes ser sinalizados no âmbito da atuação. Então, no DF tem um piso salarial, em outros estados também tem, mas aqui tem um controle maior, né, em relação a isso. A gente tem o diferencial das línguas também, então é um curso muito rico, muito amplo e com uma gama imensa de atuação. O profissional de secretariado pode atuar em qualquer empresa ou órgão que tenha demanda administrativa. Isso inclui uma área administrativa de uma rede de academias, a área administrativa de uma rede de concessionárias, por exemplo. Então, em qualquer canto que tenha demanda administrativa, cabe um profissional de secretariado executivo. Nossa, perfeito. Perfeito, né? E quem tiver mais interesse também em conhecer um pouco mais do curso de secretariado, dos cursos, né? Porque nós temos o técnico também. Sim. Acesse o site do IFB e procure lá na área do campus São Sebastião, que é onde é ofertado o curso. Bom, professor, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua disponibilidade, né, a sua atenção e a sua contribuição para a área que eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda. Sim. E ficamos à disposição. Muito obrigada. Maravilha. E para quem ainda não conhece o Campus São Sebastião, os nossos cursos de secretariado, temos o Proeja em Secretariado, que é para quem não tem o ensino médio, ok? Mas quer fazer o ensino médio e junto com ele um técnico. Para quem já terminou o ensino médio, tem um técnico subsequente em secretariado. E para quem já terminou o ensino médio e fez o Enem, né? Ou que vai fazer o Enem esse ano que vem pode concorrer ao tecnólogo em secretariado no SISU. Então, tem ali quase todos os níveis, né? O curso de secretariado. Queria agradecer, Priscila, pelo apoio. Queria agradecer a equipe da diretoria de comunicação do IFB por todo o suporte, gravação e apoio nesse processo. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, curta, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, se inscreva aqui na nossa plataforma, favorite esse podcast, que é muito importante para a divulgação, né, do que o Instituto vem construindo. Então, muito, muito obrigado. Então tá, ficamos por aqui então e até o próximo episódio. Tchau, tchau.